Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária. Já faz um tempinho eu perguntei lá no Instagram pedindo sugestões de vocês de vídeos pra eu gravar aqui pro canal. E eu recebi uma sugestão da Ivy Campos, que eu deixei guardadinha pra gravar quando fosse possível, que é o vídeo de hoje. E é pra falar dos livros de uma das minhas autoras favoritas, a autora de Chick-Lit, Sophie Kinsella. Hoje é dia então de ranquear os livros da autora, falar quais são aqueles que eu menos gosto e quais são os meus favoritos. Bom, eu precisei esperar um pouquinho pra gravar esse vídeo porque eu ainda precisava ler um dos romances da autora, que no caso é A Rainha dos Funerais, assinado por Madeleine Wickham, que é o verdadeiro nome da Sophie Kinsella. Sophie Kinsella é um pseudônimo. Os livros que ela escrevia como Madeleine Wickham têm um estilo diferente, são escritos em terceira pessoa e eles não trazem esse humor tão acentuado como nos livros como Sophie Kinsella. Os conflitos das histórias, eles têm um pouco mais de camadas do que os livros mais conhecidos da autora. E o A Rainha dos Funerais foi o mais recente que a editora Record publicou aqui no Brasil, saiu no ano passado e eu ainda não tinha lido, mas fiz isso agora no final de maio pra poder gravar esse vídeo, então bora lá. Vale dizer que eu não vou incluir aqui nesse ranking os livros infantis da Sophie e eu também não vou misturar a série Beck Bloom com os romances individuais dela, porque eu acho que ficaria aí tudo muito bagunçado. E assim, só de romances individuais, né, tanto contando Sophie Kinsella como Madeleine Wickham, a gente tem 15 títulos aqui no Brasil. Ainda tem 2 livros dela, como Madeleine Wickham, que não foram publicados aqui, que eu também não li, então eles também não vão entrar na conta. Falando rapidamente sobre a série Beck Bloom, o livro que eu menos gosto dessa série é o A Irmã de Beck Bloom, que é o 4º livro. Isso porque ele foi o primeiro livro pra mim que pareceu em que a gente não tinha mais uma evolução, um desenvolvimento da protagonista. Nos 3 primeiros a gente sente que ela tá caminhando pra algum lugar, que tá tendo aí uma certa curva de aprendizado, e a partir do 4º livro isso acaba e a gente começa a ter basicamente episódios da vida da Beck sem que haja esse desenvolvimento da personagem. Quando eu entendi isso, eu consegui aproveitar melhor os livros seguintes, né, que vieram depois do A Irmã de Beck Bloom. Mas no A Irmã de Beck Bloom eu senti mais esse choque, né, e eu fiquei com aquela sensação de a série não precisava ter continuado. E por isso ele acabou sendo o livro que eu menos gosto. Já o meu favorito é o As Listas de Casamento de Beck Bloom, que é justamente o 3º livro, então também teve esse baque de eu sair de um livro que eu gostei demais e ir pra outro que não me cativou, seguido de Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que é o 1º livro e pra mim ele é muito divertido. E agora então vamos para o ranking dos meus favoritos livros dela. Vale dizer também que recentemente eu acabei me decepcionando um pouco com a autora. Os últimos livros que eu li dela não funcionaram assim tão bem pra mim. Eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas de qualquer maneira ela continua sendo uma autora muito querida pra mim, por basicamente ter sido a primeira autora, né, que me despertou essa paixão pelos Chick-Lits lá na minha adolescência, então há mais de 15 anos. A autora que me inspirou a querer escrever Chick-Lits também. Então assim, eu não tenho como desatrelar esse afeto que eu tenho por ela e pelos livros dela. Façam as apostas aí de vocês. Que livros vocês acham que estão no meu top 5? Que livros vocês acham que eu menos gosto? Bom, já vou começar dando a resposta então do meu último lugar desta lista, que é o Louca para Casar, assinado por Madeleine Wickham, que foi o primeiro livro dela que eu li como Madeleine Wickham. E aqui, na verdade, eu acho que é meio injusto até, né, essa sensação que eu tenho com o livro, porque quando eu li, eu estava esperando Sophie Kinsella. Eu não sabia, né, das diferenças que havia entre Sophie Kinsella e Madeleine Wickham. Eu descobri com Louca para Casar. Então, depois, né, que eu fiquei ciente dessa informação, eu aproveitei melhor os livros que eu li depois, assinados por Madeleine. Mas esse primeiro acabou sendo esse choque aí pra mim também. E assim, eu tenho um total de 0 memórias sobre esse livro. Eu realmente deletei ele da minha cabeça. Eu só lembro que eu não gostei, que a leitura não funcionou pra mim. Falando rapidamente sobre a história, que eu tive que procurar a sinopse pra falar pra vocês. A gente tem uma protagonista que ela está prestes a se casar com o amor da vida dela. Falta pouco pro casamento acontecer, mas ela tem um segredo. 10 anos antes, ela casou com um amigo gay dela pra que ele pudesse obter o visto de permanência no país. Só que eles perderam o contato. E agora que o casamento tá prestes a acontecer, um fotógrafo que conhece esse passado dela pode vir a desmascará-la, falar que a noiva já era casada. Então ela precisa encontrar o primeiro noivo dela pra pedir o divórcio a tempo do casamento acontecer. Já o meu segundo livro menos
menos favorito foi a minha leitura mais recente dela como Sophie Kinsella, Amar é Relativo, que na verdade foi um livro gostoso de ler, que ele me trouxe risadas em vários momentos, mas também me trouxe essa percepção de parecer que as histórias da Sophie basicamente meio que pararam no tempo, né? De continuar encontrando reproduções de algo que em um certo momento funcionou pra mim, mas que agora não tem funcionado mais. Aí eu não sei dizer se o problema está em mim, né? Se eu que mudei meu gosto, ou se realmente essa fórmula aí tá perdendo brilho, não funciona mais nos dias de hoje. Lembrando que os primeiros livros de Sophie Kinsella foram publicados lá no início dos anos 2000, os livros dela como Madeleine Wickham são da década de 1990, então já tem bastante tempo. De qualquer forma, Amar é Relativo ele traz a história de uma escritora que vai para um retiro de escrita criativa tentando superar um bloqueio. Lá ela conhece um cara, eles se apaixonam perdidamente, só que como eles não podem revelar a identidade deles nesse retiro, eles não sabem nada sobre um do outro, eles só têm aqueles grandes sentimentos que foram despertados naquela semana em convivência. E quando eles voltam pro mundo real e eles descobrem quem eles são, eles percebem que eles não têm absolutamente nada em comum e fica o questionamento se é possível, né, a relação dar certo desse jeito. Não gostei aí do desenvolvimento da personagem, achei muitos dos temas aí batidos, piadas que não funcionam mais, questões de rivalidade feminina que também eu acho que já deu, né, não cabe mais no momento. Então foi realmente um livro que me deixou decepcionada, apesar de, como eu falei, ter sido uma leitura gostosa. E o meu terceiro do ranking de livros que eu menos gosto foi a minha leitura anterior de Amar é Relativo, que é o Te Devo Uma, também um dos livros mais recentes da Sophie. Aqui a gente tem uma protagonista que ela é muito ligada à família dela, ela tem sempre aquela coisa de querer agradar a todo mundo, que é algo muito típico das protagonistas da Sophie Kinsella. E aí um dia ela tá numa cafeteria, acontece um acidente que desaba uma parte do teto, ela consegue salvar o notebook de um empresário que estava lá. A vida desse cara estava inteira no notebook, então ele fica muito grato por aquilo que ela fez e ele fala, ó, te devo uma, se você precisar de alguma coisa, me liga. E eles entram num ciclo aí, né, de um ficar devendo um favor pro outro. E assim, por mais que eu tenha achado a ideia interessante, também tenha sido uma leitura gostosa, por mais que eu tenha gostado das temáticas familiares que são incluídas ali, que é algo que eu sempre gosto de ver nos livros, achei também que ficou tudo muito superficial, que teve coisa que não fez muito sentido, foi uma leitura que também não teve brilho pra mim. Então, assim que eu finalizei, eu me senti um tanto quanto decepcionada, principalmente porque foi a primeira vez que eu tive essa sensação lendo Sophie Kinsella. Todos os livros dela que eu tinha lido até então, sempre tive experiências positivas. E essa foi a primeira vez que eu terminei e fiz foi isso. Na posição de número 11, entra aqui A Rainha dos Funerais, então a minha leitura mais recente de Madeleine Wickham, que eu devo dizer, eu achei mais interessante do que esses últimos livros dela que eu li como Sophie Kinsella. A gente tem uma protagonista que ela ganha a vida aplicando golpes em homens viúvos. Ela conhece esses homens nos funerais das esposas deles, homens ricos, e ela se aproxima, se aproveita desse momento de vulnerabilidade deles pra conquistá-los, e quando ela consegue isso, ela pega o dinheiro deles e foge, desaparece do mapa. Só que, óbvio, nesse livro ela vai conhecer alguém que vai deixar a dinâmica aí um pouco mais complicada, que vai começar a despertar emoções nela que ela ainda não tinha tido. O que eu gostei muito nesse livro é como as personagens, elas têm mais camadas mesmo do que nesses últimos livros que eu li dela como Sophie Kinsella. Então ela trabalha os personagens de uma forma mais palpável, mesmo que ela tenha um retrato ainda caricato delas em alguns momentos, que faz parte do humor que ela tem como Madeleine Wickham. Mas foi um livro também pra mim meio que sem brilho. Sabe aquele livro que você lê sem devorar, sem ter aquela vontade de querer ler, e quando você termina você fala, ok, o que eu vou fazer agora? Não foi algo que realmente te marcou? Então assim, achei mais interessante do que os últimos que eu tinha lido, mas faltou algo. E aí, pra finalizar este top 5 de menos favoritos, o que seria o livro que eu mais gosto entre todos esses que eu mencionei, está na posição de 11º lugar deste ranking com 15 livros, é o A Lua de Mel, assinado dela como Sophie Kinsella. Ele traz duas irmãs que são bem diferentes entre si, uma delas passou por um divórcio, ela cuida do filho sozinha, a outra acabou de se casar com um cara que ela não conhecia e sai em lua de mel,
e a irmã dela fica tentando fazer de tudo pra impedir que a lua de mel se concretize, pra que a irmã consiga anular o casamento, porque ela acha que a irmã dela cometeu uma besteira enorme ao se casar. E aqui o que eu posso dizer é, dos livros da Sophie Kinsella que eu tinha lido, na época foi o livro que eu menos gostei, foi o livro que menos conversou comigo, mas ainda assim foi um livro que eu gostei. Foi uma leitura muito gostosa, muito divertida e que eu gostei muito de como ela abordou a dinâmica, a relação entre as duas irmãs e principalmente, né, os conflitos envolvendo a vida da irmã divorciada que cuida sozinha do filho. Eu gostei dos temas que ela aplicou ali. Os próximos 5 livros são aqueles que estão no meio de campo, são as posições de número 6 a 10 do ranking e que, portanto, não estão entre os meus 5 que eu mais amo, mas também não estão nos 5 que eu menos gostei. Em 10º lugar, entra Drinks para 3, que na verdade foi um livro que na época eu lembro que eu gostei muito, só que como eu já quase não tenho memórias dele também, apaguei da minha cabeça, eu percebi que não foi um livro que me marcou tanto assim, então não teria como eu colocar ele numa posição melhor aqui nesse ranking. A gente tem 3 amigas que trabalham no mesmo jornal, elas são bem diferentes entre si, embora elas sejam muito amigas, elas guardam também alguns segredos umas das outras e elas se encontram todos os meses numa noite no bar pra pôr o papo em dia. Eu lembro que eu gostei muito dos conflitos que cada uma delas tem, como a Madeleine Wickham desenvolveu esses conflitos e como ela realmente demonstrou situações aí mais complexas, né? Ela coloca as personagens em posições em que a gente não julga as personagens, mesmo que o que elas façam não seja algo sempre ideal, né? Elas tomam decisões que são, às vezes, decisões ruins. E eu gostei muito de como não tem muito esse lado maniqueísta de bom e ruim separado. As coisas estão mais mescladas, que foi algo que eu senti um pouco também com A Rainha dos Funerais. Em 9º lugar do ranking temos Samantha Sweet, Executiva do Lar, que eu lembro que foi um livro da Sophie Kinsella que eu li em inglês. Na época eu tava fazendo curso de inglês. Foi um dos primeiros livros mais longos que eu consegui ler em inglês e que eu fiquei muito satisfeita com esse feito. E ele é um livro também muito divertido. A gente tem uma protagonista que ela trabalha como advogada, ela cobra muito de si, até porque ela tem uma mãe que cobra muito dela, super bem sucedida, e ela acaba perdendo emprego da noite pro dia por causa de um erro colossal que ela jamais cometeria. Ela não consegue entender como que ela cometeu esse erro, e como ela fica extremamente envergonhada e não quer contar pra mãe que isso aconteceu, ela meio que sai sem rumo de casa, e quando ela bate na porta de uma desconhecida, a mulher acha que ela é uma funcionária que tá indo pra uma entrevista de emprego pra ser governanta da casa, e ela acaba fingindo que é essa pessoa e ela aceita o trabalho, sendo que ela não tem habilidade nenhuma com tarefas domésticas. Enfim, foi um livro que eu lembro de ter dado muita risada, mas também não foi um livro tão marcante assim pra mim. Em 8º lugar, temos Lembra de Mim, também assinado como Sophie Kinsella, em que a gente tem uma protagonista em que ela não está satisfeita com a vida dela, e aí ela acaba sofrendo um acidente. Quando ela acorda, ela percebe que se passaram 2 anos, ela perdeu a memória desses 2 últimos anos, e agora ela tem uma vida que era a vida dos sonhos dela, tudo na vida dela mudou. Só que aí vai entrar aquele questionamento também, agora que ela tem tudo o que ela queria, será que ela se transformou numa pessoa que ela admiraria? As mudanças que ela passou continuam valendo? O que mais importa ali na vida dela? Então assim, ele não é um livro tão engraçado quanto os demais livros dela, mas que ele traz alguns questionamentos que eu achei bem interessantes e que eu gostei bastante da leitura como um todo. Em 7º lugar, temos Minha Vida Não Tão Perfeita, também assinado por Sophie Kinsella, e que foi um livro também que eu lembro de ter dado muita risada. E esses são os livros dela que eu lembro que na época me chamou a atenção, porque ele não tem tanto foco no romance, né? Em geral, os livros dela, por serem comédias românticas, eles têm esse desenvolvimento do casal, da mocinha, do mocinho, como um dos focos da trama. E aqui isso fica um pouco mais de lado, é mais focado nas amizades da protagonista, nela repensando a própria vida, as escolhas profissionais. Então ele foi um livro um pouco mais diferente, mas que funcionou muito bem pra mim quando eu li, que eu gostei muito, que eu me diverti muito também. E aqui só pra dar uma breve sinopse pra vocês, a protagonista, ela mora em Londres, os pais dela moram no campo, eles têm tipo um resort ali, e a vida dela é perfeita, tudo que ela mostra no Instagram é que ela tem uma vida dos sonhos, mas na verdade a vida dela não é bem assim. Ela floreia muito mais do que de fato acontece, e ela tá ali desesperada pra tentar chamar a atenção da chefe dela, pra fazer com que as coisas aconteçam mais grandiosamente. E quando a chefe dela vai passar as férias justamente, né, ali no negócio dos pais dela, ela vai atrás pra tentar impressionar a chefe. As coisas não vão sair aí tão bem como ela espera. E aqui, ocupando o
sexto lugar é um livro que, na verdade, eu gostaria de colocar também no meu top 5. Eu fiquei muito na dúvida de qual seria o quinto e o sexto lugar, porque é um livro que eu amo, que é o A Procura de Audrey, que é o primeiro livro Young Adult da Sophie Kinsella. Todos esses outros que eu falei pra vocês são romances adultos. Ela não escreveu outro Young Adult desde então, mas esse daqui, gente, é uma fofurinha só. O que eu gostei muito é porque a Audrey, a protagonista, ela tem transtorno de ansiedade, ela sofre com depressão. Então a Sophie Kinsella aborda a questão da saúde mental, ela trata esses temas, que são os temas ainda com muito tabu, que a gente precisa conversar a respeito, mas ela faz isso tudo de uma forma muito leve e sem subestimar as doenças, né? Sem colocar elas menores do que elas são. Então eu gostei muito de como ela trabalhou tudo isso, de como ela trouxe esse frescor da adolescência, das primeiras paixões. É um livro divertidíssimo também, com questões familiares que eu também fiquei encantada. Então, sério, esse livro é muito xodozinho. E entrando aqui no meu top 5 favoritos, os meus queridíssimos da autora. Em quinto lugar, temos Quem Vai Dormir com Quem, que é um dos livros dela assinado como Madeline Wickham e que eu fiquei encantada quando eu li. Aqui a gente tem duas famílias que elas vão pegar emprestado uma casa para passar as férias, né, de um amigo em comum que eles têm. Só que a grande questão é que esse amigo em comum faz as coisas aí de propósito para as duas famílias estarem nesta casa ao mesmo tempo, sem que estas famílias saibam que a outra estará presente. E o problema é que a mulher desta família já teve um relacionamento com o cara desta família. Eles são ex um do outro e marcaram muito o passado um do outro. Então, assim, já dá pra imaginar a confusão que parte daí, né? E eu gostei muito também dos questionamentos que a Madeline traz nesse livro, como ela desenvolve principalmente a protagonista feminina, as questões que ela enfrenta como mulher, as aspirações, os desejos, a luta dela, né, pra conseguir viver aquilo que ela quer, aquilo que ela acredita. Então foi uma leitura muito gostosa que me conquistou e que eu gostei muito dos temas também debatidos nela. E em quarto lugar temos Mas Tem Que Ser Mesmo Para Sempre, que é um livro que eu vejo muita gente não gostando e, bom, ele tá aqui no meu quarto lugar, dá pra vocês verem que eu gosto muito dessa história. Pra mim ele é também um dos mais diferentes de Sophie Kinsella, no sentido de que aqui a gente tem um casal casado. Nos outros romances dela a gente tem o casal, né, se conhecendo, se apaixonando, ficando juntos. Aqui não, aqui eles já estão casados há um tempo, eles são apaixonados um pelo outro, só que quando eles vão numa consulta médica e percebem que eles podem viver, sei lá, por mais 60 anos, eles têm tudo isso de tempo pra passar um com o outro, os dois piram, porque eles pensam, gente, a gente ainda vai viver 60 anos juntos, como que a gente vai fazer pra manter a chama do casamento acesa? Como que a gente não vai enjoar um da cara do outro? Enfim, piram totalmente. E aí eles começam a fazer pequenos desafios de um surpreender o outro pra manter esta chama viva e obviamente que eles vão fazer coisas que vai sair tudo errado. E foi um livro também que me divertiu muito, que eu gostei muito de como ela trabalhou a temática do casamento, de como ela trouxe alguns segredos aí pra trama e principalmente de como ela trabalhou a união, o amor do casal. Foi um livro assim que eu terminei suspirando e de coração quentinho. Em terceiro lugar, então entrando no meu top 3 favoritos, rufem os tambores, temos Fiquei com Seu Número, que pra mim é o livro mais engraçado da Sophie Kinsella. É aquele livro pra pegar pra dar risada assim do começo ao fim. Vale dizer que o humor de Sophie Kinsella, gente, é um humor absurdo. Você vai ver protagonistas fazendo coisas que você fala, não, gente, na vida real isso aí não aconteceria. E é justamente por ser tão absurdo assim que eu acabo gargalhando e que sempre funcionou muito bem pra mim. Embora nos últimos tempos não tenha sido exatamente assim que tenha funcionado. A protagonista aqui, ela acaba perdendo o anel de noivado dela, que é um anel super caro da família do noivo, e junto desse anel ela perde também o celular num evento que ela tá fazendo. E aí ela acaba encontrando outro celular, que era de uma ex-secretária de um executivo, e como agora ele está com essa equipe desfalcada, ele aceita que a protagonista fique com esse celular, enquanto ela não consegue outro pra ela, desde que ela assuma aí a função de secretária dele, então repassando ligações importantes, enfim, fazendo esse trabalho aí de secretária mesmo. Pra mim, um dos pontos mais engraçados desse livro é o fato de que ele tem notas de rodapé que são notas da própria protagonista. Então, tudo que ela
ela vai falando, às vezes ela tem uma observação a fazer, aparece como nota de rodapé ali no livro. E essas notas pra mim foram divertidíssimas. Enfim, é um livro que eu li tem acho que uns 10 anos e eu lembro que eu ri horrores com ele. Já em segundo lugar, um dos livros pra mim mais emocionantes de Sophie Kinsella é o Menina de 20, que ele vai ter também como foco uma relação familiar, no caso aqui de duas personagens que não se conheceram em vida. A protagonista, ela tá indo no funeral de uma tia-avó dela que ela nunca conheceu, uma senhorinha aí que era afastada de todo mundo, e quando ela tá nesse funeral, ela vê o espírito dessa tia-avó, só que não é o espírito dela como uma senhora. Era dela, né, quando mais jovem, lá com seus 20 anos, na época em que ela vivia na década de 1920. E aí essa alma dessa tia-avó dela começa a acompanhar a protagonista, e assim, uma implica com a outra o tempo todo, mas ao mesmo tempo vai desenvolver uma relação muito bonita entre elas, e mais do que tudo, quando a gente vai conhecendo a história da tia-avó, é uma história também tão bonita, foi um livro que me emocionou muito e por isso também ele está neste segundo lugar. É um livro bem diferente da Sophie Kinsella, por ele ter esse toque aí, né, da fantasia, mas é também um livro encantador. E em primeiro lugar, eu acho que não vai ter surpresa nenhuma pra vocês, porque eu sempre falo deste livro, que é O Segredo de Emma Corrigan. Nem sei dizer pra vocês, se eu relesse todos os livros hoje, se eu acharia O Segredo de Emma Corrigan o melhor livro da Sophie Kinsella, só que ele foi o primeiro livro que eu li da Sophie Kinsella. Não foi o primeiro tic-lit que eu li, mas foi o primeiro tic-lit que eu li que me conquistou, assim, completamente. Então eu tenho uma memória afetiva muito grande por esse livro e é por isso que ele está nessa posição de destaque. Se você tá chegando por aqui agora, se você não conhece nada de Sophie Kinsella, não sabe sobre o que é esse livro, a Emma Corrigan é uma mulher que ela gosta de guardar muita coisa pra ela porque ela gosta de agradar os outros, ela tem essa necessidade de agradar os outros porque ela não tem uma família lá muito legal, ela tem uma prima que sempre se sobressai em relação a ela, então ela tem medo de falar as coisas que ela pensa e desapontar as pessoas. E aí quando ela tá voltando pra casa de uma reunião de trabalho que deu tudo errado, foi em outro país, ela está voltando de avião, o avião em que ela passa por uma turbulência, ela acha que ela vai morrer e ela despeja tudo aquilo que ela pensa, tudo que ela guarda sobre todo mundo ao redor dela pro cara que tá sentado ao lado dela. Depois ela percebe que ela pagou um mico enorme, porque afinal ela está viva, mas ela pensa, tudo bem, eu nunca mais vou ver esse cara de novo. Até que ela descobre que o cara é o dono da empresa onde ela trabalha. Saiu um filme adaptado do livro, que ele deixa muita coisa do livro de fora, mas que eu amei o filme, principalmente porque, de novo, é um livro por qual eu tenho uma memória afetiva muito grande, então eu fiquei muito feliz de assistir o filme e tá reconhecendo ali uma história pela qual eu tenho tanto carinho. E vocês já leram Sophie Kinsella? Qual é o ranking de vocês? Contem pra mim nos comentários. Que livro mais despertou a curiosidade de vocês? Contem tudo pra mim aqui. E vocês ficaram surpresos com alguma posição desse ranking? Me contem também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada mais uma vez a Ivy pela sugestão. Pra quem tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e me acompanha também nas demais redes sociais. Por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.